ser humano como Cristo é sujeitar-se às autoridades humanas. Embora Jesus estivesse sobremodo ocupado em preparar os seus discípulos para a sua morte, ciente de que ele vivia já os seus últimos dias entre os homens, Jesus ainda estava lidando também com a realidade do seu sofrimento. Ele sabia o que teria que passar até chegar à cruz, como o Messias, o Cordeiro de Deus. E, entretanto, em meio a tudo isso, o texto nos ensina que Jesus não deixou de cumprir suas obrigações, que pesavam sobre ele como ser humano e descendente de Israel, um judeu. Conquanto fosse Jesus filho de Deus, ele era também filho do homem, nascido sob a lei judaica, e a ela então ele tinha que se sujeitar. Apenas para informação, nós sabemos que o templo era o centro do culto judeu. E desde criança, Jesus sempre visitava este local com seus pais. Esse era o costume de todo judeu. A manutenção do templo era alta, muito alta, custosa. E por isso se exigia um imposto sobre todo judeu do sexo masculino, acima dos 19 anos, conforme a instrução dada por Deus a Moisés. Em Êxodo, capítulo 30, no verso 11 e 14, nós vamos ler esta instrução. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas são uma oferta ao Senhor, e todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Então, este era o imposto que foi ordenado por Deus a Moisés, a todo homem judeu que tinha já completado os seus 20 anos para cima. É interessante isso. Este imposto consistia de meio ciclo, que representa, então, chamado aí dupla dracma, né? As 2 dracmas. Agora veja só, Jesus diz a Pedro para ir pescar o valor referente ao imposto. Pedro, ao ser indagado pelos coletores de imposto do templo, se seu mestre pagaria o imposto rapidamente, sem titubear, né, como nós falamos, ele afirma que Jesus pagaria o imposto. Pedro tinha, como judeu, consciência que esse era um dever de todo homem judeu acima dos seus 20 anos. Então ele vai até a casa onde Jesus se encontrava, e antes, preste atenção, antes que Pedro dissesse qualquer palavra, Jesus lhe pergunta: Pedro, de quem os reis da terra cobram impostos? De seus filhos ou dos outros? E Pedro respondeu: dos outros. Jesus então afirmou: logo os filhos estão isentos.
Jesus compreendia que ele não precisava pagar o imposto e nenhum tributo em Israel, pois ele era filho de Davi. E como descendente direto de Davi, estava isento de qualquer imposto, conforme nós podemos ler em 1 Samuel, capítulo 17, verso 25. Diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Estavam se referindo ao gigante Golias. Ele veio desafiar Israel. Agora preste atenção no que eles vão dizer, porque o rei Saul fez uma promessa para aquele que vencesse o gigante: o rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Jesus, filho de Davi, pertencia à linhagem de Davi. Portanto, ele sabia que ele, na verdade, não precisava pagar aquele imposto. Mas, com o fim de não provocar escândalo, conforme ele diz, aos cobradores do imposto do templo, Jesus pede a Pedro que pagasse a eles. Jesus não queria que dissessem que ele e seus discípulos eram indiferentes ao cuidado do templo, ou que eles estavam tentando, dar um jeitinho de driblar os cobradores, ou qualquer outra coisa desse tipo. Jesus não queria que seu nome fosse manchado, nem os dos seus discípulos. Por isso providenciou o pagamento do imposto para Pedro também. Ser humano como Cristo provoca um profundo impacto na vida social daqueles que estão ao nosso redor. E essa experiência fez com que Pedro e os coletores de impostos testemunhassem que Jesus era um homem que se sujeitava às autoridades humanas. Sermos humanos como Cristo foi, é respeitarmos, nos sujeitarmos, sermos submissos às autoridades governamentais que estão sobre nós. Não podemos viver de forma irresponsável. Como agentes do reino de Deus, nós temos o dever de darmos o bom exemplo e desta forma tornar os valores e princípios do reino de Deus presentes em nosso mundo. Através de nossos testemunhos, o reino de Deus se torna concreto neste mundo. Quando nós somos honestos, quando nós cumprimos as leis, quando nós pagamos os nossos impostos, quando nós vivemos a verdade é revelada a este mundo. E Jesus nos ensina que devemos cumprir nossas obrigações humanas perante as autoridades, a fim de que não tenham do que nos acusar. E dessa forma, o nome de Deus seja honrado. Nós, entenda bem o que eu vou dizer, só estamos isentos de cumprir nossas obrigações perante o Estado, quando este estiver nos pedindo algo que seja contrário a uma ordem direta e clara de Deus. De outra forma, nós devemos nos sujeitar ao Estado para darmos bom testemunho.